Exclusivo. Todos os detalhes do assassinato que chocou o país. Uma execução planejada contra o homem que passou a vida investigando o PCC. Quem matou o ex-delegado-geral Rui Ferraz Fontes? Para responder a esta pergunta, eu percorri todos os lugares relacionados ao ataque. A cena do crime, o gabinete de Rui Ferraz, no município de Praia Grande, a casa onde os fuzis foram encontrados, a última entrevista da pessoa que conversou com o doutor Rui e ainda uma entrevista exclusiva com o advogado de Marcola, o líder do PCC. Nossa investigação minuciosa é a grande reportagem de hoje. A história da execução do homem que investigou o PCC. Um ataque ao coração da segurança pública. É gente que conhece armamento. O senhor concorda que existem sinais de que uma pessoa próxima pode ter passado informação privilegiada? Tem alguém que estava copiando os passos dele, né? E foi traído. Foi traído. Uma investigação exclusiva. Imagens inéditas da fuga dos atiradores. Um homem que combateu o crime organizado, silenciado em uma ação que envolveu homens treinados e armas de guerra. Desde o início, vestígios importantes de uma execução encomendada pelo primeiro comando da capital, o PCC. Em São Paulo, no estado de São Paulo, eu nunca presenciei tamanha violência. Eles chegam atirando e saem atirando. Como delegado de polícia, ele teve sim uma ordem de morte, ou várias ordens de morte que partiram do PCC. A quem interessava a morte do Dr. Rui Ferraz agora, já que ele se afastou do posto de delegado-geral há 3 anos? Essa sentença de morte, que é ali proferida por uma máfia, por uma facção criminosa, ela não inspira. Missão: delegado Rui Ferraz Fontes. Para o Ministério Público e para a polícia, esta ordem partiu do Marcola. Por que não foi instaurado um inquérito policial para apurar e ouvir o Marco, ou ser indiciado, ou ele ser denunciado, ou ele ser condenado por esta carta? Vingança ou conflito de interesses? O que não exclui desafetos conquistados ao se aprofundar na investigação de um esquema de corrupção de prefeituras da Baixada Santista. De que forma o PCC costuma se infiltrar nas licitações aqui nessa área? Há muitas situações em que nós vemos vereadores financiados pelo crime organizado, empresas notoriamente vinculadas a atividades ilícitas e todas elas ingressam no mercado formal. O senhor chegou a ter algum tipo de discussão sobre licitações com infiltração do PCC com o Rui Ferraz? Não. E por que ele estava tão tenso assim nos últimos 4 dias, mal conseguia dormir? Pode ser que ele tinha informação de que ele estaria sujeito ao que aconteceu com ele. Uma cidade vigiada por mais de 3.600 câmeras. Não foi o suficiente para intimidar um plano audacioso e cheio de detalhes. Segunda-feira, 15 de setembro. Esses são os últimos momentos de vida de Rui Ferraz Fontes. Às 9h51, ele chega à prefeitura. Na noite dessa sexta-feira, recebemos autorização para entrar no gabinete de trabalho de Rui Ferraz, aqui na prefeitura de Praia Grande. Essa é a entrada, gabinete do secretário. Aqui, tudo exatamente como ele deixou. A sua mesa de trabalho. Rui deixou a sua sala exatamente às 6h12. Ele deixava o seu local de trabalho para nunca mais voltar. O ex-delegado-geral já era esperado pelos criminosos. Essas imagens mostram o carro usado pelos atiradores em vários pontos da cidade. Um terceiro veículo é apontado como suspeito. Trata-se de um carro branco, flagrado 2 vezes antes do assassinato. Sabe-se que o motorista dá o sinal verde para os atiradores.
Esse é o caminho feito por Rui Ferraz Fontes no dia em que foi assassinado. 6h15 da tarde, ele deixa a prefeitura por esse portão, por essa saída. Ele inicia o caminho de volta para casa. O carro está em uma velocidade normal. Seus passos estão sendo monitorados, mas Rui ainda não havia percebido. Ele vira essa esquina à direita. Em poucos minutos, a situação iria mudar drasticamente. Exatamente nesse ponto, quando ele vira à esquerda, o carro dele é alvejado pela primeira vez. Rui fica gravemente ferido. Nessa altura, ele tenta desesperadamente fugir do veículo que o perseguia, com homens fortemente armados com fuzis. Estamos chegando onde ele foi fatalmente atingido. Esse é o local. Estamos a apenas 500 metros da prefeitura de Praia Grande. Esse é o cruzamento onde Rui Ferraz Fontes viveu os últimos segundos de sua vida. A ação toda durou apenas 1 minuto. Aqui, seu carro foi alcançado pelo veículo de seus executores. Eram 4 homens, o motorista e outros 3 armados com fuzis de guerra. Rui tentou completar esta curva. Não conseguiu. Ele bateu. Seu carro virou parcialmente. Ficou prensado entre 2 ônibus. Não havia mais como escapar. Rui foi imperiosamente executado. Foram 64 tiros. 22 atingiram o delegado. 6h17 da tarde de 15 de setembro de 2025. Rui Ferraz Fontes tinha acabado de ser assassinado. Em São Paulo, me encontro com uma figura-chave da investigação policial da execução do delegado Rui Ferraz. O que chamou mais sua atenção nessa execução? Fez a contenção, o outro manobrou o carro, 2 foi para a execução. Aquele tiro que ele tomou antes, entendeu? É gente que conhece armamento. O que me chamou mais a atenção foi a ousadia do grupo de atacar um delegado de polícia, um secretário municipal. Na fuga, queimaram um veículo e, posteriormente, trocaram de veículos outras 2 vezes, o que mostra que foi tudo planejado. O senhor é, no Brasil, um dos maiores especialistas em PCC. O que chamou sua atenção nessa operação que executou o Dr. Rui? O PCC, para mim, subiu um patamar em sua capacidade tática, sua capacidade de agressão. Com a ajuda de setores da polícia ou não? Com a sua avaliação? Os executores faziam parte de algum tipo de força tática. Eles sabiam o que deveriam fazer, mesmo na hipótese de uma imponderabilidade, ou seja, de uma circunstância acidental na execução do plano criminoso. E agora, outro depoimento importante. Me encontro com o prefeito de Praia Grande. Alberto Mourão é bem conhecido no município. Aos 71 anos, ele está no 6º mandato à frente da prefeitura. Como é que quem executou o Rui Ferraz sabia de todos os passos dele? Olha, O que o senhor suspeita, o que o senhor sabe? eles estavam observando ele durante 1 mês. Mostra que a estrutura criminal do país e do mundo tem agido assim para poder mandar recado para a sociedade, mandar recado para os governos. É autoafirmação, quem manda mais. O que foi possível observar? Que carros estavam ficando estacionados e percorrendo trechos aonde ele seguia no seu dia a dia. E por que não foi possível observar isso antes da execução? No dia a dia, as pessoas não estão tão atentas quanto a isso, nem mesmo ele, com todo o seu histórico policial. O senhor confirma que Rui Ferraz revelou ao senhor que estava muito preocupado com a própria vida? Nós saímos para almoçar e ele estava com o carro blindado. E eu perguntei, Rui, é necessário ainda você utilizar um carro blindado? Foi quando ele revelou e disse, eu já fui jurado pelos maiores líderes de facções criminosas. Então eu não posso deixar de usar um carro blindado. Era um momento também de uma fragilidade técnica, porque ele havia comprado um carro e havia mandado blindar. E naquele dia o carro estava na blindagem. E ele pegou um outro carro para voltar para casa. Ainda na segunda-feira, dia de sua execução, o delegado Rui Ferraz teve uma última conversa pelo telefone
com um amigo íntimo, o procurador de justiça Márcio Cristino. Como é que foi essa conversa? Conversa simples. Era um amigo de muitos anos. Um pouco antes de ser assassinado. Mas acho que uma meia hora antes, um pouco mais. Rui Ferraz tinha consciência de que era um homem altamente visado? Sim, ele tinha consciência. Ele sabia, até porque ele foi o policial, ou talvez o agente de justiça em todo o sistema, mais bem-sucedido em suas ações contra o PCC. Deixou uma herança de informação policial sem igual, e que foi o que até hoje vem rendendo frutos. Rui Ferraz Fontes, um agente público que dedicou mais de 4 décadas à polícia. A liderança que ele exercia dentro da organização criminosa e fizeram os disparos contra ele. Descobriu, por exemplo, o sistema de telefonia usado pelo PCC. Roberto Monteiro é delegado há 40 anos, amigo pessoal de longa data de Rui Ferraz. E como ele, também ameaçado pelo PCC, a quem também investigou. Ele foi, sim, aquele que mais combateu, aquele que colocou ali o organograma, abriu a ave hiperbólica com todas as lideranças do PCC e conhecia todas as lideranças e como eles agiam. Então, tudo isso faz com que o Dr. Rui, na minha opinião, fosse um dos grandes inimigos do PCC. É quando ele prende o próprio Marcos Williams Erbas Camacho, o Marcola, o líder do PCC, que desde então nunca mais saiu da cadeia. Uma morte dessas, sabendo das consequências que teria, não seria autorizada por aquilo que se chama sintonia final. Qual o papel do líder do PCC nessa execução? O que aumenta a importância desse encontro que tivemos na capital paulista. Esse é Bruno Ferulo, advogado de Marcos Williams Erbas Camacho, o Marcola. Ele está disposto a responder a tudo. Marcos Erbas Camacho, Marcola, mandou matar Rui Ferraz? A resposta é não. Primeiramente, temos que voltar ao ano de 2019, quando lá, supostamente, fora descoberta uma carta. Já que o senhor está se referindo a essa carta, doutor Bruno, a Sintonia Geral vem cobrando o resultado dos trampos passados para nossos irmãos da Zona Leste e ABC. Missão: delegado Rui Ferraz Fontes. Até que ponto Rui Ferraz era uma pedra no caminho de Marcola? Em 2019 foi essa carta. Por que agora, após o ocorrido, se atribuir isso a ele? Tecnicamente, ele teria como dar um sinal verde nesse momento? É até bom você ter tocado nesse assunto. Marco Williams Erbas Camacho está numa penitenciária segurança máxima federal desde 2019. A penitenciária de segurança máxima, ela é 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano, monitorada online. Marcola só se preocupa em cumprir a sua pena. O delegado Rui foi assassinado pelo seu passado ou pelo seu presente? Isso é um crime do passado também. Você não pode desvincular essa ação criminosa do passado. É impossível. O senhor confirma que o delegado Rui demonstrou preocupação com irregularidades que ele encontrou em licitações na Praia Grande? Confirmo, sim, que ele expressava preocupação com relação a licitações que eram feitas e que passavam pela pasta dele na administração da Prefeitura de Praia Grande. Apuramos junto a fontes policiais o que Kátia, a mulher de Rui Ferraz Fontes, contou à polícia. Ela diz: Rui estava tenso nos últimos 4 meses e nos últimos 4 dias com dificuldades para dormir. Kátia pergunta a ele o que estava acontecendo. Rui responde que estava preocupado com uma situação relacionada à licitação para aquisição de câmeras de segurança da Prefeitura de Praia Grande. A mulher de Rui tomou conhecimento de que no celular do ex-delegado entregue à polícia havia informações sobre essa questão da licitação de câmeras de segurança. Quando ela pede mais detalhes ao marido, Rui Ferraz Fontes responde: depois se conta melhor. Não houve mais tempo para isso. Renato Santos, do GAECO, nos últimos anos, também mapeou a infiltração do PCC nos órgãos públicos. Nesse momento, que contratos de licitação são considerados suspeitos, que estão sendo investigados? Não somente contratos, mas também outras situações relativas à Prefeitura de Praia Grande,
que envolvam eventualmente interesses do crime organizado. Então eles constituem empresas e a partir daí passam a participar de licitações. O senhor confirma que empresários têm recebido ameaças? Em algumas investigações nossas, nós temos notado que há sim coação, ameaça a empresários que tentam competir em certames contra o crime organizado e suas empresas. Isso era motivo de preocupação das conversas que o senhor tinha com o Rui Ferraz? Ele sabia que a gente tinha que manter uma vigilância, né? De qualquer coisa que pudesse caminhar nesse sentido, até porque é uma das preocupações que eu sempre tive. Mas o senhor não sabia, por exemplo, que ele estava muito preocupado com as câmeras de segurança exatamente pela infiltração do PCC? Não, isso ele nunca falou para mim. Esses são os suspeitos. Tudo aponta para o PCC. Um lugar de classe média. Estamos no bairro Jardim Real, em Praia Grande, a 10 quilômetros do centro da cidade. Essa é a casa que foi usada pelos executores de Rui Ferraz durante 10 dias. Os vizinhos relatam um constante entra e sai da casa e algumas discussões em voz alta. Aqui eles usavam 2 carros. Hoje, tivemos acesso à casa. O dono desta casa é o William Silva Marques, um homem de 36 anos, 7º suspeito no envolvimento no crime. A mesa, o freezer, a geladeira, aqui dentro da casa foram encontrados 41 impressões digitais e também 41 pontos para coleta de DNA, o material genético. Aqui no interruptor a gente observa o pó latente preto, o nome técnico do pó usado para coletar impressões digitais pela polícia. Dentro de lixos como esse, foram encontradas luvas cirúrgicas. Aqui na parte de cima, 2 quartos. Tudo deixado às pressas. William teve a prisão decretada pela Justiça no sábado. Enquanto avançamos em nossa investigação, recebo uma ligação do delegado Oswaldo Nico. Delegado Nico, quais são as últimas informações? O William se entregou agora no domingo de manhã, apresentado pelo seu defensor. Esse é Luiz Henrique Santos Batista, o Fofão, preso na última sexta-feira. Ele é apontado como piloto de fuga dos assassinos do delegado Rui. A polícia dando mais um passo aí, né? Com a prisão agora do Fofão, ele deu apoio para uma pessoa sair daí da Baixada e vir aqui para São Paulo. E essa pessoa é uma pessoa conhecida como Jaguar, conhecida da polícia. Condenado a 24 anos de prisão em abril de 2009 por extorsão mediante sequestro e associação criminosa. Por ser réu primário em crime hediondo, cumpriu 2/3 da pena e saiu pela porta da frente da penitenciária de Mirandópolis. Horas depois dessa ligação, Jaguar é preso em Praia Grande. Ele se entrega em São Vicente, acompanhado por um advogado. Essa é Daésia Oliveira Pires. Qual foi o papel de Daésia Oliveira? Ela foi quem transportou um fuzil, trouxe da Baixada para a região de Diadema, um fuzil que provavelmente foi usado na execução do Rui. As investigações apontam que Daésia é dependente química. Ela tinha uma dívida de R$5 mil com Luiz Antônio Rodrigues, o homem que pediu para ela ir até a Praia Grande e pegar os fuzis. Esses registros mostram o exato momento em que a acusada deixa o local. O carro usado por ela é o mesmo branco apontado como suspeito de dar as coordenadas aos executores. Apuramos que Daésia recebeu um depósito justamente de uma conta que pertence a uma criança de 10 anos. Seria o filho de Luiz Antônio, considerado foragido. Materiais genéticos encontrados em um dos carros usados na execução do delegado revelam a identidade de mais 2 suspeitos. Um deles é Felipe Avelino da Silva, o Mascherano. Ele foi um dos acusados de planejar a morte do diretor da penitenciária de Irapuru, em São Paulo, onde esteve preso. Outro procurado pela polícia é Flávio Henrique Ferreira. Ele não tem passagem pela polícia. Apuramos que outro endereço em Mongaguá, também no litoral paulista, foi igualmente usado pelos executores de Rui Ferraz Fontes.
Um indivíduo da Baixada Santista, mesmo uma liderança ali, não teria o poder de fazer uma ação dessa, porque ficou marcado, como aquela anterior no aeroporto de Guarulhos, o Gritz Bar, que foi noticiada no mundo inteiro, não só no Brasil. Essa também terá uma amplitude gigantesca. Não resta dúvida, a formação tática dos criminosos e a munição de fuzil utilizada são as mesmas do assassinato do delator do PCC, Vinícius Gritzbach, no aeroporto de Guarulhos, em novembro do ano passado. O alvo era o mesmo homem que, pouco tempo antes, tinha me feito importantes revelações, que incluíam o envolvimento de policiais com o crime. Infelizmente, um departamento sério, em determinado momento, se deixou corromper. O senhor era muito próximo do Dr. Rui Ferraz. Sim, é verdade, é fato. Nos tornamos grandes amigos. Eu tenho 40 anos como delegado de polícia, ele também. E eu fico pensando como amigo, e me emociono do que ele passou nesses poucos segundos que antecederam a morte dele. Deve ter sido muito difícil para o Dr. Rui, um policial experiente. Na tarde desse domingo, com exclusividade, conversei com Kátia, a mulher de Rui Ferraz Fontes. É sua primeira entrevista desde a morte do marido. Como é que foi a sua última conversa com ele, dona Kátia? O último momento que eu estava com ele foi na segunda-feira de manhã. Aqui nós estávamos tomando café juntos, como acontecia de toda segunda-feira, que aí ele já descia, né, para a prefeitura. E foi normal. A quem a senhora atribui a morte do seu marido, dona Kátia? Eu não vou responder essa pergunta, eu só quero falar como ele era comigo, do companheirismo que ele tinha comigo, da minha vida com ele como esposa, como ele era uma pessoa honesta, de caráter, era o amor da minha vida. A senhora está confiante de que os responsáveis serão devidamente punidos? Eu espero que sim. Rui Ferraz Fontes deixa uma companheira e um grande legado. Símbolo de resistência contra o crime organizado.